5 pilares de uma sociedade livre. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Reino e Propósito. Aqui quem fala é o Giovanni Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu trouxe um convidado especial para me ajudar hoje aqui, que é o Sapo Croque Croque, não é verdade? Bom, Croque Croque, você pode falar a sua opinião sobre esse assunto? Ele tá tímido hoje, não quer falar. Mas você tem uma opinião sobre esse assunto? Então vamos combinar assim, eu vou falar por você, tudo bem? Bom, o Croque Croque já aprendeu, que é o seguinte, quando você não fala por você, alguém vai falar por você. Bom, pessoal, vamos começar aqui o vídeo, tá? Eu trouxe essa brincadeira aqui só para deixar o vídeo mais leve, tá? Porque é um vídeo bem interessante, é um vídeo com um tom mais reflexivo, mas eu também vou fazer um convite no final para você, tá? Para que você se posicione comigo também em oração, tá? De forma espiritual. Mas eu quero trazer primeiro uma reflexão para que nós venhamos a crescer como pessoa, tá bom? E como sociedade. Bom, a primeira característica de uma sociedade livre é a capacidade de ler. Porque quando você lê, você recebe conhecimento. A Bíblia já fala, né? O povo morre por falta de conhecimento, perece por falta de conhecimento. Então, é importante, nós temos a capacidade de ler. Quando eu falo ler, não é só aquele ler de forma razoável, ler um texto e falar que entendeu, ou ler uma palavra como está escrito. O que está escrito aqui? Você lê a palavra, mas você entender aquilo, tá? E nós vivemos em um mundo que nós temos um mundo no geral, mas vamos dizer aqui no Brasil, né? Analfabetos funcionais são pessoas que elas já estão na fase adulta, mas não sabem interpretar um texto. Ela não sabe escrever um e-mail. A pessoa não sabe escrever uma carta. Então isso é muito triste, porque enquanto nós devemos estar avançando, parece que nós estamos regredindo. Então, olha só, isso é algo muito preocupante, pessoal. E por que esse tema é importante para o vídeo? Porque uma sociedade livre é uma sociedade que prospera. Quando nós não temos liberdade, o que só nos resta é regredir, é voltar atrás e viver uma vida, uma falsa prosperidade. Tá bom? Vamos colocar assim dessa forma, tá? Bom, a segunda coisa que se faz em uma sociedade livre é a capacidade de pensar. Bom, eu trago aqui uma frase aqui de um filósofo famoso, tá? Muito antigo, que se chama René Descartes, que ele trouxe uma frase muito válida para os dias de hoje, que ele fala assim: se penso, logo existo. E quando eu estava na época do ensino médio, não lembro, acho que era mais ou menos por aí, eu interpretava essa frase de uma forma diferente, mas esses dias eu acabei de melhorar a minha compreensão, que é o seguinte: eu achava que o penso, logo existo, ele estava falando só assim, se você pensa é porque você é um ser humano, uma planta não pensa. Eu entendia dessa forma, sabe, de uma forma mais biológica. Mas eu entendi esses dias que não é disso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: se você pensa, ou seja, se você tem a capacidade de pensar de forma clara, você existe. Porque você tem a capacidade de entender as coisas com uma compreensão melhor. Então, se você não tem a capacidade de você pensar com clareza, você não existe, porque você é um morto-vivo. Você é uma pessoa que você está vivendo aí e você não tem a capacidade de entender as coisas, de ler e entender e pensar da sua forma. Então, nós estamos vivendo uma sociedade de mortos-vivos, pessoas que não sabem pensar, tá bom? Isso não é uma crítica pesada a ninguém, tá? Mas é um convite nós a crescermos mais como pessoa. E nós não deixarmos as pessoas pensar por nós. Por isso que eu falei do sapinho, né? Se você não pensa por você mesmo, tá tudo bem, alguém vai pensar por você. É assim que funciona. Bom, terceiro ponto é escrever, registrar. Porque uma sociedade livre, ela tem a capacidade de escrever, de registrar. Bom, cadê aqui meu caderninho? Bom, esse aqui é um caderninho que eu comprei aqui para mim treinar caligrafia. Bom, nos dias de hoje, né, qual a importância de você ter uma letra legível, uma letra um pouco mais bonita? Porque a gente escreve tudo por computador, por celular, então nós perdemos essa capacidade de escrever. Você escreve pelo celular, beleza, fica registrado, salvo na nuvem, sei lá, em algum lugar. Mas não é a mesma coisa do que você escrever em um papel, de você saber escrever em um papel. Então no futuro acho que não vai nem existir tecla no celular, né? É só áudio, né? Porque você registra, fica tudo escrito lá. E como áudio, tem gente que nem fala no áudio, clica lá no microfoninho do celular e vai sintetizando ali as palavras e vai escrevendo as palavras, né, no WhatsApp. Eu já vi uma pessoa fazendo isso.
Então, assim, por que é importante escrever? Porque a escrita é uma das formas de comunicação. E quando a gente escreve, a gente pensa melhor no que a gente vai dizer, a gente consegue refletir melhor, a gente consegue se expressar melhor. E quando a gente sabe escrever melhor, a gente pensa melhor e a gente naturalmente vai saber ir para o próximo passo, que é falar melhor, tá? E por que é importante escrever? Tudo que é importante é escrito. Quando existe um casamento, é feito tem registrado por escrito no cartório. Quando é feito um contrato de compra e venda, é registrado por escrito. Quando é feito um contrato de trabalho, é registrado por escrito. Tudo que é importante é escrito, tá bom? Então, por isso que é importante nós sabermos escrever. Bom, como eu estava falando, o quarto passo aqui era o falar, o se expressar, tá? Então, o que acontece? Nós tivemos aí duas coisas que interessantes. Eu já estou caminhando para o quarto ponto, né? Parece que eu estou até rápido, mas estou caminhando para o quarto ponto, que é o seguinte: duas coisas interessantes que aconteceu esses dias. A prisão, né? O decreto, né, de prisão para o ex-presidente, e também o referente ao Kirk, que era um homem lá dos Estados Unidos, né? Que ele tinha valores, né, de sociedade, de princípios que ele expressava nos discursos dele, e pessoas que não concordaram com aquele discurso preferiram, né, promover aquela tragédia, que você já sabe que eu não quero falar os nomes aqui, palavras, para não ficar aqui no vídeo. Bom, então o que acontece? Nós entendemos que as pessoas, elas não sabem se expressar por meio de palavras. Por isso que acontecem essas coisas que acontecem. Então, é uma sociedade que você não pode ler, que você não sabe interpretar, que você não sabe pensar de forma clara, que você não sabe nem escrever, você não sabe nem se comunicar. As pessoas escrevem tanto por WhatsApp de forma resumida, com as palavras, né, tudo resumida, que não sabe nem se expressar. E o quarto ponto que é o se expressar. Então, assim, hoje em dia, se a gente for falar o que a gente pensa, tá? Eu falo até de forma respeitosa. A gente pode ser acusado de um monte de coisa. Então é difícil hoje nós sermos verdadeiramente livres, sabe? Para você falar o que você pensa. Só que isso não é uma novidade também, se for parar para pensar. Não é algo que é de agora. O próprio Jesus, ele foi acusado de várias coisas quando ele falava para as pessoas a verdade, falava aquilo que ele pensava. Não só Jesus também, mas na Bíblia mostra que os profetas do Antigo Testamento, quando eles expressavam aquilo que Deus mandava eles dizer, eles eram cancelados, né? Ia dizer hoje em dia, eles eram presos, né? Jeremias mesmo é um profeta que ele foi preso, que as pessoas não acreditavam nele porque preferiram ouvir mentiras do que ouvir a verdade. E nós estamos em uma geração que ela prefere uma verdade que ela deixa confortável, uma mentira que deixa confortável, do que uma verdade que ela vai libertar. Então, é essa questão, pessoal. Como eu falei, esse vídeo aqui não é sobre o lado A e o lado B, direita ou esquerda, mas referente a nós temos um posicionamento como pessoa e como sociedade. Porque hoje é o fulaninho, amanhã vai ser o outro fulaninho. Então, o que é o seguinte: hoje pode ser a pessoa que você não gosta, amanhã pode ser a pessoa que você admira, ou pode ser você mesmo. Por quê? Porque quando nós perdemos o nosso direito de nos expressar, nós perdemos o direito de mostrar aquilo que nós pensamos, isso de forma ética, mesmo que de forma respeitosa, tá? E por que isso é importante? Porque para nós prosperarmos, nós precisamos ter uma sociedade em que nós temos o direito à voz, tá? O direito à expressão, a liberdade de expressão, tá? Isso é uma crítica à sociedade, tá? E não a uma pessoa específica, deixar bem claro. Bom, e o ponto 5 é agir com liberdade e ética. Bom, então esse é um ponto muito interessante, tá? A gente já está concluindo o vídeo, que é o seguinte. Bom, referente aqui a agir. Eu gosto muito da palavra liberdade, né? A Bíblia fala, né? Onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. Então, onde Deus reina, há liberdade. A palavra liberdade no grego é eleuteria, referente a esse versículo que fala onde está o Espírito do Senhor está a liberdade. Eleuteria significa a liberdade de movimento. É uma liberdade de movimento geográfico, eu entendo assim também, tá? E um movimento de expressão. Então, se nós temos a liberdade de nos movimentarmos, de agir isso de forma correta, poxa,
é uma coisa maravilhosa. Então eu quero fazer um convite para você, tá? É um convite aqui para você já do ponto espiritual, do ponto bíblico. É um convite prático. Esse convite ele está em 1 Timóteo, deixa eu ver, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler para você. Estou aqui com a minha Bíblia. Admoesto-te, pois, antes de tudo, olha só que interessante esse versículo, que te façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, tá? Por todos. Agora vamos ao versículo 2. Pelos reis e por todos que estão em eminência. O que é eminência? Estão em cargo de autoridade, estão em cargo de liderança, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então olha que interessante, ele fala que para que nós possamos proclamar o Evangelho com liberdade, nós precisamos viver em uma sociedade livre. Então ele fala para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia nos manda orar por todos. Por aquele que você gosta, por aquele que você não gosta. Tá? E orar pelos reis e todos que estão em cargo de liderança. Pode ser alguém na sua empresa, alguém na sua igreja, pode ser o fulano de tal que é do partido A ou do partido B, não importa o lado religioso ou político dele, mas a questão a Bíblia nos manda, nos ordena, tá? Orarmos por todas as pessoas que estão em cargo de liderança. Por quê? Porque para que nós orarmos para quê? Para que tudo dê certo, para acontecer tudo que aquela pessoa, não, mas eu não concordo com ele, como que eu vou orar por uma pessoa que eu não concordo? Que eu acho que ele é isso e aquilo. Não, peraí, você não está entendendo. A Bíblia diz para nós orarmos por quê? Para que essas pessoas venham ter entendimento, para que essas pessoas venham ter arrependimento e para que essas pessoas que estão em cargo de liderança venham, pela graça de Deus e pela misericórdia, ser usado por Deus como um instrumento. Porque a Bíblia diz que Deus usava diversas pessoas que eles não eram cristãos, tá? Reis foram usados por Deus para fazer coisas ali pelo povo, então assim, que não eram cristãos. Então, independente do lado religioso ou político, nós devemos orar. Então esse é o convite que eu faço para você no final do vídeo, tá? Não é para você fazer não precisa nem fazer o jejum ou entrar em batalha espiritual, não tô falando nada disso, tá? Eu tô falando no ponto mais sensível, você fazer um clamor a Deus quando você for orar de noite, de manhã, a hora que você lembrar, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso país, para que seja um país livre, para que nós tenhamos liberdade para proclamar a Tua Palavra, porque a Tua Palavra traz liberdade, e que nós venhamos aclamar, sabe? Pelas nações também. Senhor, abençoa a nação tal, que Deus colocar no seu coração, porque Deus se agrada disso. E quando nós oramos, nós abrimos uma porta no mundo espiritual para Deus agir. E a coisa que o inimigo mais detesta é a oração. Então vamos orar, tá? Então eu estou trazendo esse vídeo aqui para refletir até que ponto nós estamos em uma sociedade livre. Até que ponto nós estamos caminhando para a liberdade ou caminhando para uma escravidão moderna. Então eu trago também uma frase aqui do Thomas Jefferson, que ele fala o seguinte, né? Que foi um dos presidentes aí dos Estados Unidos. Ele fala: eu temo pelo meu país, pela minha nação, quando eu penso que Deus é justo. E nessa citação, nessa frase, ele fala a respeito da escravidão. Ele está falando, né? Que ele não concordava, estava indo contra a escravidão. Então hoje assim, a escravidão que nós estamos contra hoje é a escravidão do pensamento. Então é o seguinte, ele fala: eu temo pelo meu país quando eu penso que Deus é justo. Então eu encerro com essa frase, tá? Quando a gente pensa que Deus é justo, nós tememos. Não só pelo país, nós tememos por nossos filhos, nós tememos pelos nossos netos, nós tememos por aqueles que ainda hão de nascer. Nós não temos uma visão assim limitada. Tudo bem, para mim tá tudo bem, eu vou viver mais alguns anos aqui na Terra e acabou. Não, nós pensamos, poxa, e as próximas gerações, como que vai ser? Uma preocupação realmente importante. Então que nós venhamos a lembrar disso, que nós venhamos a clamar para que nós tenhamos uma sociedade livre, tá bom?
Deus te abençoe, fica na paz, continue acompanhando os vídeos, curtindo, comentando e compartilhando. E vamos com o lema aqui do canal, tá? Que é crescendo e conquistando. Quando a gente cresce por dentro, a gente conquista por fora. Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até mais, e te aguardo no próximo vídeo.